Será que nunca acaba essa tortura psicológica que é esse ralo? Meu Deus do céu, gente, eu acompanhei a treta inteira, completamente inteira dessa baboseira, tá? Mas, assim, os últimos negócios ali do Yanni, eu perdi totalmente o interesse. Eu falei, vai se lascar, não aguento mais essa porra. Mas agora o Digo fez o 3, então falei, vou formar em cima, né? Todos os meus youtubers favoritos, né, já fizeram um vídeo sobre, mas eu falei, vai se lascar, vou fazer vídeo também. Haluka. 5 meses que tenho escutado esse nome, mesmo que o foco tenha se perdido, esse sempre foi o título de tudo isso. Inúmeros personagens surgiram, esses que foram aparecendo e se queimando no processo, vários, tem tanta gente envolvida que é impressionante. Só que o ponto não é esse. O ponto é, agora que ninguém aguenta mais, o peso sobre o que foi feito não existe. E o resultado é ver que de todos os envolvidos, quem melhor saiu da treta é alguém que prejudicou a todos. Sem exceção. Acusou, manipulou, mentiu inúmeras vezes e foi o motivo de toda essa merda ter acontecido. O resultado é ver que tudo isso não teve nenhuma consequência. Tá lá ele postando seu conteúdo fraco e mal feito, com direito a que saudade estávamos de você. Mesmo que tenham esquecido do que você fez, eu não me esqueci. Mesmo que outros nomes tenham surgido, o seu sempre tava lá. E se depois de meses isso vai ter um fim, eu me recuso a deixar morrer sem consequências. Há um ano atrás eu me lembro de terem me perguntado, Digo, existe algum criador que você odeia? Você já fez vídeo de tanta gente, você é um nome odiável. Da sua parte existe alguém? E na época eu disse que não. Eu lembro que na época eu disse que não. Mas hoje eu tenho um nome bem específico em mente e eu juro, você não vai sair como coitado dessa Eita, farpas e farpas. história toda. Gente, vamos ser sinceros. Essa introdução aqui foi melhor que todos os vídeos expose que eu já vi. Quer dizer, todos os vídeos dessa treta. Bem, eu imagino que muitos não estejam entendendo o que tá rolando, muita coisa aconteceu, conteúdos deixaram de ser apenas vídeos, se tornando lives, horas de arquivo bruto, onde poucos minutos são realmente pertinentes, então é normal se perder. Sendo assim, com certeza, esse é o assunto mais confuso que eu vou tentar explicar. Isso não só se tornou um problema imenso, mas indiretamente palco pro maluco. A quantidade de assunto sério sendo banalizada é brincadeira, então 18 de maio, dia em que meu segundo vídeo foi lançado, eu sabia que não seria o ponto final, até porque ainda tava pra sair a parte 3 dos dossiês, eu tô mencionando essa data mais como um ponto de referência. Tudo que rolou anteriormente já foi explicado, repetir ser enrolação, o que importa é daqui pra frente. Então, uma semana depois, dia 25, vinha ao ar o dossiê 3. E eu não vou mentir, existia sim uma expectativa sobre o vídeo, foi construída toda uma importância de que, não, no vídeo 3 vocês vão ver, no dossiê 3 tudo vai ser revelado, as coisas vão se encaixar, jogada de mestre, mano, 1h30 de conteúdo. Tinha como isso ser vazio? Tecnicamente não. Como é que alguém consegue falar nada com nada por tanto tempo, mas sobre isso... Eu não entendi qual foi. Ismaela foi citada! Ismaela. Gente, eu sou muito fã da Ismaela. Um beijo, Ismaela, te amo, te adoro, você é uma diva. Tá bom? Vocês, meus fãs que não conhecem Ismaela, vão ver o canal dela agora. Qual foi o sentido disso daqui? Foi um vídeo sem sentido. Compensa esse assistir o dossiê? Não compensa. Ruim demais. Ah, tomar no cu. Ainda bem que eu não vi, Chat. graças a Deus. Vai todo mundo pra casa do caralho. Não vê mais porra nenhuma dessa caralha, não. Vai tomar no cu. Que se exploda tudo nessa bomba do caralho. O cara é burro, é incurável. A burrice dele é incurável. Esse maluco não tem mais conserto. Que é isso? Caralho, cara. Tá sendo gravado enquanto assiste o bagulho e não entende o que tá assistindo. Intancável! Sim, foi mais um vídeo sem pé nem cabeça, onde dias depois o Jean postou uma resposta. Mais um upload de 1h30, esse roteirizado pelo Putones. Eu não julgo, faria o mesmo. E sim, nessa treta toda o Jean não conseguiu fazer nenhum vídeo sozinho. Mas sinceramente foi uma boa defesa. No geral, ele saiu da situação muito bem. O público tava do lado dele, ninguém comprou a ideia dos dossiês, toda a galera pensou que acabaria por aqui, mas em menos de uma semana, o cara parece deitado em um leito de hospital por overdose de remédio feito propositalmente. Enquanto todo mundo via isso como um show, entretenimento, o projeto tava nessa desde o começo do ano, sendo foco de acusações, a situação era bem diferente. Mas vamos lá, vamos parar pra pensar um pouquinho. Ele finalmente tinha conseguido provar sua inocência, a situação era favorável, o que ele faria algo do tipo? Faz algum sentido isso? Novos nomes são adicionados a essa história, e pra isso, a gente precisa voltar alguns dias, pra quando essa mensagem foi enviada. Essa é a primeira vez que a Rebeca aparece. Quem é ela? Sinceramente eu não sei. É uma garota que apareceu dizendo que tem informações e contato com o Jean, o que sim, se provou ser verdade. Nesse dia 28 foi a primeira vez em que ela teve contato com o Yanni. Um tempo depois, eles novamente conversaram e decidiram se encontrar pessoalmente, onde usaram da oportunidade pra fazer perguntas pro Jean, como quem não quer nada, perguntas do tipo... Uma aparência mais infantil. Que isso, Rebeca? Rosto ou corpo? Não sei, hein? Pergunta meio estranha, hein? É estranho por quê? Pelo menos aqui o Jean botou a cabeça pra funcionar. A questão é, essa gravação foi feita na noite do dia 3. É verdade, o Jean saiu. Exatamente a data anterior ao que o Jean foi pro hospital. Então, de alguma forma, ele soube. Ele soube que a Rebeca não só foi se encontrar com o Yanni, mas que ele tinha caído nesse joguinho. O que provavelmente, pela ansiedade ou medo de algo acontecer, o Jean entrou em parafuso e fez o que fez. Sobre isso, essas gravações se tornam prova de que houve motivo pra reação do Jean, algo que até hoje muita gente simplesmente não entende por que isso aconteceu. Que isso, gente? Eu não aguento mais traição, mano.
Isso, Jean, relaxa, tá tudo certo, não tem nada de traição, não. O que em um dos 3 posteriores, algumas horas depois, o Jean já se encontrava dopado de remédio. Alô, Oi, tomou remédio? tomei. Eu tava te ligando que você não tava respondendo. Achei que você ficou puto comigo. Não fiquei não. Não ficou? Eu vi o bagulho que você postou lá no Twitter, achei esquisito. Onde na manhã seguinte, o Jean aparece com as seguintes mensagens: eu não aguento mais. Se eu morrer, saiba que você conseguiu. Isso foi enviado às 10, onde a pessoa que ele tava mencionando era o Yanni. Podem zoar à vontade, eu não vou estar mais aqui para ver isso. Às 2 da tarde, uma foto na ambulância. E às 8 da noite, aquela imagem no hospital. Até então ninguém sabia o motivo dele fazer isso. Todo mundo que comentou na época levantou questões como dúvida. Aparentemente o Jean, ele ficou bem mal, mano. Não aguentou toda a pressão, mais o Yanni ameaçando ele, todo esse tipo de coisa. E ele tentou, sabe, ir de... Pô, não falou nada hoje. Achei que ele tava massacrando o GAL, por isso que ele veio com esse papo. Ah, cara, que doideira, mano, que doideira. Ele não tava vencendo, o que mudou? Ah, sei lá, mano. Como eu disse, ninguém entendeu. Mas por que eu tô dando tanta importância a esse acontecimento? Seguinte, a partir dessa data é onde a situação deixa de ser pública e os maiores pontos acontecem no off. Dia 5 de junho, o Yanni abre uma live no YouTube onde comenta a situação do Jean e nesse momento o próprio envia donates. Você parece um cara legal fora do personagem do Twitter. Independente do processo, você é uma pessoa legal, você me entender, você entender seus amigos, apesar de passar do ponto. E é o Jean escrevendo, né, pessoal? Mas o importante é o final. Vamos conversar no Discord, na moral? E é aí que eles entram em contato. Quando exatamente foi isso? Qual dia? O que conversaram? Como resolveram? Não faço ideia. Existe um limbo entre as datas. A call foi postada dia 9, mas no mesmo dia o Jean já se encontrava em São Paulo. Enfim, pouco importa pra falar a verdade. A questão é que, lembra dessa imagem? Sim, era tudo armação e vocês vão entender hoje no canal do Yanni. Não era armação porra nenhuma. Quando eu vi essa frase, eu fiquei puto, tá? Eu achei uma sacanagem do caralho. Se pra quem tava só acompanhando foi decepcionante, pra quem tava envolvido, ler essa parada foi mesmo que ser chamado de otário. Muita gente se meteu no problema tentando ajudar o Jean. E é aquilo, né? Pegou mal demais. Vai dizer o quê? Que você foi pra emergência de teatro? Que tu foi acusado de vários crimes, mas era só piada? Pera lá, né? Eu imagino que o que aconteceu é que o Jean viu como oportunidade. Sim, mesmo que fosse armado, gente, vocês expondo a imagem de vocês, tá? Vocês trabalham com a porra da internet. Internet qualquer um pode acessar. Como você vai dizer que tudo isso é armação? Me diga, por favor. Me diga que como supostamente o Yanni vai supostamente te acusar de supostamente, né? Abusar psicologicamente de uma pessoa ou assediar uma pessoa. Como você vai dizer que é armação? Por que você vai dizer que é armação? Finalizar o problema de vez. Se a pessoa que tava fazendo a vida dele o inferno não tivesse mais motivo pra isso, naturalmente a história iria acabar, o que faz sentido. Eu consigo sim imaginar o Jean pensando isso, mas a custo de quê? De todo o público começar a odiar o cara da noite pro dia? O Jean que tinha saído como vítima, agora era o vilão, e se ele queria fugir do hate, porra, valeu a pena? Eu sinto que isso prejudicou mais do que qualquer dossiê ou acusação, enfim. A partir daí, tanta coisa acontece no meu tempo tão curto que chega a ser meme, como eu disse. Dia 9, Jean vai pra São Paulo. Dia 10, ele pede a Rebeca em namoro. Sim, o Jean é muito emocionado e sim, é a mesma garota de antes. Dia 12, Jean e Haluka são vistos no bairro da Liberdade, o que só um detalhe, dia 12 de junho é o dia do namorado. E lembre desse vídeo, porque ele vai ser importante mais pra frente. Pra você ter noção, eu tava saindo do trabalho e tinha acabado de lançar esse vídeo que você falou que editou agora. E eu desci do prédio, olhei pra frente, olhei aquela cena e falei, meu, sendo que na noite anterior eu tava, tipo, acompanhando a treta toda e eu nunca imaginaria que ia encontrar os dois de mãos, eles estavam de mãos dadas, tá? Detalhe crucial. Dia 13, os dois gravam aquele vídeo fofo e na mesma data, só que de noite, o Haluka é expulso da casa do Yanni. Sim, tudo isso acontece em menos de uma semana. Eu mesmo não fazia ideia de que tinha sido tão rápido, mas como é que eu sei que foi nesse dia? Foi mostrado em live a conversa entre o Yanni e o Halas, onde eu digo o seguinte: você precisa terminar seu roteiro e se programar com o Jean quando você vai gravar seu vídeo. Você não tá numa colônia de férias. Se mexe, para de enrolar. Se eu ver você bebendo outra gota de álcool antes de resolver isso, eu vou deixar você de volta na sua cidade no mesmo instante. Você entra exalando bebida no quarto. E a partir daí, começa uma discussão onde o Haluka responde: não parecia no dia que você tentou tirar minha virgindade. E isso tá bem longe de ser uma colônia de férias. É um inferno. Onde no final o Yanni responde: Haluka, arruma suas coisas, você volta pra casa hoje. Porque tem vários detalhes a se considerar. Primeiro que sim, Haluka foi expulso. Segundo que, se reparar nos horários, essa discussão acontece final da tarde, mas na mesma data de noite, o Haluka volta pra casa. O que dá a entender que esse vídeo junto ao Jean foi gravado às pressas, e ainda assim isso não impediu de Haluka e Jean mostrando que o amor vence tudo. Jean e Haluka soltam um vídeo de casal adolescente constrangedor, e essas cenas do Haluka e Jean e Haluka, novo casal, não sou eu que tô inventando história, a reação de todo mundo foi a mesma, até porque em vários momentos do vídeo, o Haluka fica passando a mão no Jean, chegando no ponto de... Só em base de contexto, esse vídeo foi postado no próprio canal do Haluka. Então é certeza que ele mesmo editou, e existe um momento que tem um zoom super sutil na edição. O bagulho deu zoom, dando foco específico. Eu amo que eu dormindo. Essa é a melhor reação que eu já vi pra essa treta. Dormir. Simplesmente cirúrgico. Basicamente nisso, tem até um fade out no final e o vídeo continua normalmente. Mesmo sabendo que seria mandado embora, o Haluka no final, no último dia, ainda tentou criar essa ideia errada pra gerar conflito entre o Jean, Rebeca e o Yanni. O que não é estranho pensar, considerando que no dia dos namorados, ele já tinha feito isso. O Haluka fez questão de sair com o Jean sem que a namorada dele soubesse, e como o cara é um lerdo, ele também nem se ligou. E o que confirma isso é a conversa mostrada em live, onde a namorada do Jean fala com o Yanni sobre esse vídeo. Odeia toque físico, né? Vai se fuder, sabe? Ainda bem que eu tava lá em cima, senão eu ia perder meu réu primário, desgraçada. É interessante ter em mente pra entender a convivência que tava lá. Talvez a mensagem do Haluka
de que isso tá bem longe de ser uma colônia de férias, é um inferno seja real. Até porque, em menos de uma semana, o Haluka tentou prejudicar o Jean indiretamente 2 vezes. Mas em vídeo dá uma de fofo, né? A gente vai ter uma boa vizinhança a partir de agora, né? Graças a Deus. Eu não gosto do Jean, eu detesto ele. Esse é um áudio da semana passada. Por que eu não fico surpreso, né? Espero que fique tudo bem pra você também, cara. Porque os caras deram uma diminuída no hate comigo e agora os caras tão querendo comer teu cu, caralho. Sempre tem um vilão, né? Sempre tem que ter um vilão, tá ligado? Relaxa. O próximo é o Yanni. Eu imagino que esse tenha sido o final pra muita gente. Depois desse vídeo a treta acabou. Todas as partes tinham se manifestado, o Jean tinha se resolvido com o Haluka. Ambos postaram um vídeo pedindo desculpa pelos seus erros e acabou. Até porque ninguém mais aguentava o assunto, porém ainda estamos no mês 6, em junho, e pelo que deu pra ver, isso de alguma forma continuou. O que explicar vai ser extremamente complicado, juro. É agora que as coisas se tornam complexas, uma guerra fria do caralho, e eu não tô exagerando, então... Por onde eu começo? Pegando a referência esse último vídeo, até a volta do problema, se passaram 2 meses. O dossiê 4, enviado dia 15 de agosto, foi motivo de toda essa discussão voltar. Porém, até essa data, até esse vídeo... Eu era feliz nesse meio tempo de junho e julho, tá? Eu não sabia que eu era tão feliz nesse momento, porque quando voltou, Senhor Jesus... ter postado, a quantidade vai e vem, especulação, teoria, em questão pública. O problema realmente ia ser resolvido. Mas internamente, esse foi o período mais complicado. Para facilitar, dos nomes envolvidos, os principais eram 3. Yanni, Rebeca e Stott. No resumo do resumo, Yanni botou na cabeça de que se o Jean não era problema, isso tudo tinha que ter vindo de alguém. O que por conta da Rebeca, que, pra quem não se lembra, era a namorada do Jean, e aquela mina do começo, o alvo se voltou ao Stott. Em resumo do resumo é isso. Falando desse jeito, parece até fácil, mas como aconteceu, qual foi o desenrolar, quais os motivos, quem é Stott. Lembra que no começo da treta, o Jean tinha ido no podcast se explicar e... eu imagino que nessa altura ninguém se lembre, mas isso aconteceu. E junto a ele, nós tínhamos o acompanhando pra ajudar a contar a história, porque vocês já sabem como o Jean é. Esse cara daqui, o Stott, que era um amigo de longa data, alguém que desde o começo do problema se dispôs a ajudar. A questão é, como é que uma coisa liga a outra? Por que o Yanni botou na cabeça que esse cara era problema? Então, é aí que entra a Rebeca. Lembra que ela foi se encontrar com o Yanni no começo de junho pra manter contato, passar informações? Então, ela fez a mesma coisa com o Stott. Durante todo esse período, ficou a dúvida de pra que ela tá mentindo? Qual dos dois ela tá ajudando e qual ela só tá colhendo informações? De adianto pra vocês, ela tava ajudando os dois. Já dá pra imaginar o problema que isso leva, né? O Yanni botou na cabeça de que o cara não prestava, que de alguma forma tudo tinha se originado dele, tanto que foi dito isso no dossiê 4. Falarei sobre a resolução do caso Haluka, o real significado da minha aproximação com o Jean e a exposição do verdadeiro culpado por todos os erros que o Jean cometeu. O responsável por incentivar o Jean a falar com o Haluka no dia 1º de janeiro foi o mesmo culpado por tudo isso que aconteceu. Se eu estou aqui hoje é porque foi consequência das suas atitudes, e eu consegui as provas, gravações e confissões pra colocar um ponto final nessa história. E adivinha de onde ele tirou essas informações? A garota que estava te ajudando a coletar informações minhas, Stott, era também a mesma garota que me ajudava a coletar informações suas. Mas não acaba aí, não é mesmo? Como pode dois burros contra, né? A mesma pessoa, o Jean e o Yanni, 2 burro. O Jean confia numa pedra na rua e o Yanni também na porra da pedra na rua. Como você vai confiar uma menina que surgiu do nada, tá? Falando que é esse, que é não sei o quê. Como você vai... Ai, Jesus. Se fosse só essas 3 pessoas, seria tranquilo, mas tem outros nomes. Por exemplo, onde é que eu entro nessa história? Lembra do canal Silver? Por que eu perguntei isso, né? Quase ninguém sabe disso. Enquanto todo esse problema se desenrolava, existia um canal que vazava informações e conversas, como por exemplo, a conversa inteira do Haluka com a senhorinha, a do Halas com o Ju e o Gabs, Macau do Gin com o advogado, enfim, muita coisa, onde várias dessas informações foram usadas em vídeo. A questão principal é que o dono do canal era o Stott, tanto que ele mesmo admitiu. O canal do Silver era meu mesmo, ele tava no meu domínio, e ele servia como forma de vazamento. Inclusive, muitas pessoas já tinham essa informação, eu não sei como é que ela não vazou antes. Então não é nada demais, eu não sei porque que o Yanni acha que isso aí é um trunfo pra ele, sendo que ele não tem direito nenhum de me processar por conta disso. E o que isso tem a ver comigo? Desde maio eu tenho salvo o contato do Yanni, o cara sempre me mandou coisas sobre o que estava acontecendo, e uma delas foi essa print, tirada pela Rebeca, onde conversando com o Stott, ele manda a seguinte frase: o Digo é muito burro de ficar do lado do Yanni, porque se o Yanni descobrir que na verdade Silver é 90% do Gin e do Digo, a cabeça deles explode. Ele já sabe disso? A questão aqui é que eu não era o dono do canal, nem mesmo o Gin. Então que papo torto era esse? Ao que aparenta, essa print é falsa, toda essa conversa na real. Lembra que eu comentei que a Rebeca tava jogando pros dois lados, passando informações um pro outro? Essa foi uma das falsas informações. Nos encontramos diversas vezes, e você nunca pediu para que eu te mostrasse se as conversas com o Stott eram verdadeiras ou não. Você aceitou e se contentou com uma pasta cheia de prints fora de contexto. Essa conversa foi intencionalmente forjada por mim em uma época que eu ainda conversava com o Stott. Se você voltar, ela tá ali, a mesma frase. Mas eu só fui descobrir que era falsa muito depois. Na época eu fiquei puto, mas eu não entrei em contato com o cara porque foi me dito que se eu cobrasse, o Stott ficaria sabendo que a Rebeca enviava informações, então eu não fui perguntar, então não tinha como eu saber se o Stott tava ou não querendo me prejudicar. Tá dando pra entender a embolação que isso cria? Porque no mesmo período, pra piorar ainda mais, foi criada uma página chamada Mesh
Mestre Vidente, onde era postado: ontem fui call com 4 youtubers relevantes que me disseram todo o plano do Yanni com o dossiê. Recebi a notícia que o Digo fez prints fakes com o Yanni pra prejudicar um certo templário. Até respondi as postagens do Stott com: nos bastidores você é injustiçado e criou inverdades pra te atacar. E aí fica a pergunta: quem é o dono dessa página? Quem é a pessoa por trás, inventando coisa e principalmente, por que queria me queimar assim? Aquelas prints fakes colocava o Stott contra mim, parecia que ele queria me prejudicar. Agora essa página inventa essa história me colocando contra o Stott, como se eu tivesse criando print pra prejudicar o cara. Entende que o sentimento de desconfiança foi forjado? A ideia de que não dá pra confiar em ninguém, que tá todo mundo um contra o outro, foi feito por um terceiro. Eu não tinha motivos pra ter raiva do cara até essas prints. E ele não tinha motivos até ler essa postagem. Pega essa perspectiva e coloca no geral. Isso era uma guerra fria. Ninguém sabia se podia ou não confiar nas informações e nem em outros envolvidos. Outro exemplo é que essa página também postou a localização em que o Jean tava hospedado. E já dá pra imaginar pra onde isso foi, né? Bom, quando eu tava em São Paulo, eu tive alguns problemas. Eu fui na casa do Yanni e ele me ajudou a escolher um Airbnb pra eu ficar alguns dias. Bom, um Airbnb? Pior que ele fala sério. Deixa eu ouvir. Eu escolher um Airbnb pra eu ficar alguns dias. Me perdoa, Jean, mas é nessa. Eu não passei um endereço pra ninguém. E ninguém sabia aonde eu tava, além dele. Falo isso por mim mesmo. Só ele sabia. Ele me ajudou a escolher. E eu não falei pra mais ninguém. Uma conta no Twitter, chamada Mestre Vidente, tirou uma foto do local onde eu tava. Bem à frente do local. E aquilo começou a me dar uma crise muito grande. Onde eu fiquei me perguntando, tipo, pô, então agora estão me perseguindo, o que é isso? Pô, Jean, era só pesquisar, cara. Isso daqui é um print do Google Maps. Além de que, vamos levantar umas questões aqui. Se só você e ele sabiam do endereço, postar algo do tipo é o mesmo que se entregar. Seria o Yanni admitindo que a conta era dele a troco de quê? De deixar desconfortável? De deixar desconfiado do cara? Não faz sentido. A página sempre foi atrás de levantar dúvidas entre os envolvidos. A ideia nunca foi atingir o público. Tanto que ninguém conhecia esse perfil, mas quem é a pessoa por trás dele, eu não sei. Não faço ideia. De primeiro momento, tudo indicava seu histórico. Depois caiu pro colo do Yanni com uma prova fortíssima. Foi enviado um link de Plogger a essa página, em uma conversa dito que seriam provas. Porém, esse link era só pra descobrir a localização do usuário, que caiu exatamente no endereço do Yanni. Então sim, é uma prova fortíssima, algo que não tem que duvidar, uma confirmação que joga toda a culpa pra ele. E eu levanto novamente a questão. Nessa história, já foi inventado conversas fakes, print fakes, falsas acusações de crimes, criaram essa conta apenas pra gerar discórdia, o que impede do dono da página forjar isso também? Até porque, a essa altura, todo mundo já sabia o endereço do cara, alguns até o visitaram, não é difícil forjar uma conversa e abrir o link dentro da casa dele pra imputar a culpa ao cara. Duvidar de uma confirmação de uma prova é forçar muito a barra. Mas por mim, eu nunca vi esse blog. Não foi me mostrada essa informação. A primeira vez que ela foi apresentada foi no vídeo do Stott. E essa conta do Mestre Vidente, ela foi reativada no Instagram logo depois do C4 sair, onde ela foi lá ameaçar a Rebeca falando que o Yanni podia destruir ela. E a Rebeca pegou e mandou um link de Plogger. E é engraçado que essa conta acabou clicando no link e, coincidentemente, é o mesmo endereço do Yanni. Será que é só uma coincidência? A questão principal aqui é que foi confirmado haver informações falsas nesse vídeo, tanto que o mesmo foi apagado e não sou eu que tô afirmando isso, é o próprio Stott, que menciona: sobre a cal forjada, eu somente tive acesso ao arquivo que está no vídeo. Este conteúdo nunca teve o objetivo de inventar ou criar uma narrativa, muito menos faltar com a verdade, portanto é o motivo principal que vai acarretar no privamento do vídeo. Assim como essa cal forjada, o IP-Logger também foi uma informação que ele recebeu, então também pode ser forjado. Então eu acho válido essa dúvida. Essa história chegou num ponto tão crítico que eu não vou repassar uma informação incerta. Sendo assim, até hoje, ninguém sabe quem é o verdadeiro dono da página. O período de atividade da conta foi entre os dias 16 de junho até dia 27 do mês seguinte. O meio tempo que, se vocês repararem, a treta publicamente tinha acabado. O último vídeo ainda era do Jean e do Haluka, e isso só veio a voltar em agosto com a publicação do dossiê 4. Enfim, vamos lá, né? Se eu estou aqui hoje é porque foi consequência das suas atitudes, e eu consegui as provas, gravações e confissões pra colocar um ponto final nessa história. Você não só prejudicou o Jean, como você também manipulou seus colegas para saciar o seu ego. Chegou a hora de você se responsabilizar por suas atitudes com todos aqueles que confiaram em você. O verdadeiro culpado tem um nome: Guilherme Bainer de Machado Assis. E se eu adiantar pra vocês que esse nome é falso? Até nisso houve manipulação. O verdadeiro culpado tem um nome: Guilherme Bainer de Machado Assis. A essa altura do campeonato, eu não preciso nem falar que esse não é o nome completo do Stott, né? Se até esse detalhe é mentira, dá pra imaginar então que o dossiê 4 foi criado em cima de informações falsas, não de forma intencional, até porque quem forjou as provas não foi o criador do vídeo, e sim quem repassou as prints. Algo muito parecido com o que rolou no vídeo do Stott, lembra? Se vocês forem atrás, nenhum dos dois são públicos. O conteúdo foi apagado porque ambos perceberam que criaram um vídeo em base a mentiras. De qualquer forma, voltando além do tempo, depois do hiato de 2 meses, Yanni volta com seu dossiê 4. Dia 20 ele descobre que vai ser acusado de assédio e abre uma live desesperado. O Haluka fez uma call comigo ontem e eu gravei ele. E ele muda o personagem no final dessa call. Eu mandei as gravações pra Yasmin, pro Digo, pro Cor. Eu não vou fazer mais um vídeo sobre essa treta.
Bem, parece que quem vai fazer isso sou eu, né? Mas antes de tudo, o Ian é maluco. Xingou tanta gente, foi motivo disso estar rolando até agora, tentou me prejudicar, me jogando pro meio dessa bagunça quando me mencionou no dossiê 4. Bloqueei ele por isso e tá assim até hoje. Mas vê o cara, a postar sua imagem na tentativa de ajudar alguém. Se deu certo ou não, não importa. Mas ele realmente comprou a briga de outra pessoa. E ver esse alguém imputar uma falsa acusação de assédio só porque convém pra sair da situação como vítima, porque, como você mesmo disse, Raluca, Eu não tô nem aí o que ela vai mandar, o que ela vai fazer, porque assim, mano, a parada com o Yanni, eu já sabia que ele não ia ser preso por causa disso. Eu já sabia, tá ligado? Eu queria abrir um BO, porque estavam falando, ele fez isso, mas você não abriu o BO, os caralho. Aí eu fui lá, eu abri o BO, entendeu? Eu falava, pronto, agora encalha a porra da boca, abri a porra do BO. Isso por acaso é a reação de alguém que passou por uma situação traumática? Ah, cala a boca, já abri a porra do BO. Parece até como se você soubesse que não é verdade. Raluca, ninguém tem paciência pra ficar indo atrás das suas contradições, narrativas que mudam cada vez que você conta uma história, mas adivinha, eu tô com tempo livre, então por que não? Não é você que adora falar cadê as provas? Baseado em quê? Da onde que eu falei isso, hein? Você tirou isso do cu? Cadê a prova, Bianquinha? Baseado em quê, seu filho da... Baseado em tudo que você falou em lives, vídeos, stories, áudios vazados, uma porrada de coisa, mas já a gente chega lá, né? No dia 23 de agosto é a data na qual o Stott posta o vídeo, onde você fez questão de aparecer. Você controlou minhas redes sociais, me explorou financeiramente e me assediou diversas vezes. Você achou que ia passar impune depois de tudo, né? Eu te disse que não iria te perdoar por ter me feito sair de casa pra me tratar daquela forma. Eu não te dei essa autoridade. Você me ridicularizou na internet toda e usou da minha visibilidade pra se autopromover. Realmente, né? Antes ninguém conhecia o cara, hoje todo mundo odeia ele. Será que era essa a ideia? No último dia em que eu fiquei em São Paulo, a Rebeca notou que tinha algo de errado comigo, já que eu não conseguia formular uma frase sem chorar e tava visivelmente traumatizado. Ué, esse vídeo foi gravado no último dia de São Paulo e não parecia assim. Você é um blue pill, Jair. Você é um beta. A Rebeca notou que tinha algo de errado comigo, já que eu não conseguia formular uma frase sem chorar e tava visivelmente traumatizado. Tá, mas vamos imaginar que é verdade. Bom, lembra que eu disse que a ideia era eu ir pra São Paulo e ficar 3 dias e voltar embora? Então, acontece que quando eu cheguei lá, ele disse que eu teria que ficar 2 semanas, porque ele tinha pagado 2 semanas de Airbnb, e se eu voltasse embora antes disso, ele estaria desperdiçando o dinheiro dele. Então eu continuei lá, e depois de uma semana, ele havia me dito que eu teria que ficar 1 mês, porque ele me disse que eu teria que gravar mais vídeos resposta fora o dossiê, e que se eu voltasse embora antes disso, teria sido tudo em vão. Sobre isso, existe um vídeo que você mesmo postou, isso ainda em maio, antes de começar a odiar o cara que foi pagado. Por que será que isso aconteceu? Talvez porque a história contada era diferente? E teve um dia que eu fui no mercado, e eu cheguei em casa e eu vi um comentário na minha foto do Instagram, falando o nome do mercado que eu tava, e falando que se eu voltasse lá, eu ia ser espancado. Eu printei esse comentário, e eu mostrei pro Yanni, porque foi a época que eu tava falando com ele. Eu falei, mano, olha essa porra, os caras perderam a linha total aqui, né? E só que quando eu mostrei pro Yanni, ele ficou assim, mano, ele falou, eu vou te buscar amanhã. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, eu vou. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, conclusão, ele me buscou. Ele falou, eu não vou te deixar sozinho, você vai ficar num lugar onde você vai ter segurança, você não vai voltar pra sua casa nem fudendo nesse momento. Enquanto eu não passar essa merda, você não vai voltar. Inclusive, o primeiro dia que eu cheguei aqui, ele fez eu prometer pra ele que eu não ia pular da varanda, porque ele tava com medo realmente de eu fazer isso. Cara, é foda, o cara, ele é extremamente blindado. Agora, qual das duas é verdade? É a palavra do Raluca contra ele mesmo, algo que acontece mais do que deveria. Até que chegou um dia que eu tava dormindo e ele começou a passar a mão na minha perna por trás e colocou a mão dentro da minha calça. Ele disse que o fato de eu ser obediente e virgem deixava ele louco, porque eu era apertadinho. Eu tirei a mão e pretendia perder a virgindade com ele, porque eu não gostava dele. Eu tava totalmente em choque e assimilando o que tava acontecendo na minha cabeça. Ok, isso é uma acusação seríssima. Se rolou e não foi consensual, você tá completamente certo em expor. Porém, quando você vai contar a mesma história pelo WhatsApp pra uma outra pessoa, ela é bem diferente. Eu falei, mano, é o seguinte, eu vou te comer. Eu literalmente virei assim do nada. Eu vou te comer hoje. Olha, se vocês tinham essa intimidade, Raluca, é você dizendo que ia comer o cara. Você, não ele. Então dizer depois que você tava totalmente em choque é contraditório. Eu tava totalmente em choque e assimilando o que tava acontecendo na minha cabeça. Eu lembro que ele ficava insistindo pra pegar a camisinha e eu falava que não, que era pra ele parar com isso e dormir logo. Sobre isso, em uma call que vocês tiveram é dito o contrário. Raluca, você perguntou pra mim no primeiro dia que a gente ficou se eu tinha camisinha. Do que você tá falando, Raluca? Eu perguntei se tinha camisinha. Beleza, Yanni. Tá bom, Yanni. Nossa, Raluca, você tá metendo louco, hein, Raluca? Filha, eu nunca quis transar contigo, mano. Você tá metendo louco, hein, Raluca? Eu tô Você tá metendo louco. Qual dos dois tá falando a verdade? Qual das duas versões é que aconteceu? Não faço ideia. Mas eu achei que seria pertinente mencionar. Você chegou até mesmo a usar os meus cortes da perna contra a minha vontade no seu dossiê. E como se não bastasse, na primeira vez em que eu me cortei em São Paulo, você ligou pra tia Cita e pro tio Guim, dizendo pra eles que eu tinha me cortado por causa deles. Sendo que isso é uma mentira. Eu havia me cortado porque eu tava com tanta raiva de você devido aos abusos constantes, que eu enfiei a faca na minha perna pra não enfiar em você. Será que é isso mesmo, Ralu? Não foi o que você falou antes. Eu nunca tinha visto esses cortes antes. E a questão com o Yanni foi que não deu pra esconder, porque ele me conheceu pessoalmente. E ele falou, não, vamos usar isso no vídeo, entendeu? Vamos usar isso no vídeo para as pessoas verem a merda que elas estão fazendo, tipo, atacando uma pessoa que já tá num estado de se automutilar, não sei o que tem. Eu falei, Yanni, você não tá entendendo o nível dessa galera. E ele falou, mas não é possível que mostrando assim as imagens não vai gerar alguma empatia nas pessoas. E assim, cara, o Yanni, ele é uma pessoa muito mais positiva do que eu. Ele acredita nas pessoas, entendeu? Ele é uma pessoa que... ele vê o mundo de forma diferente que eu vejo. Bem diferente contexto, né? Mas no vídeo contra o cara... Eu havia me cortado porque eu tava com tanta raiva de você devido aos abusos constantes que eu enfiei a faca na minha perna pra não enfiar em você. Aham, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tem a pica mais grande do tudo, velho. Sei lá. Quem? Aham, esse cara aqui, ó.
Esse cara aqui tem a pica mais grande do YouTube, velho. Sei lá, parece dramatização de novela. Eu acho foda ficar duvidando das coisas, mas é o Haluka contra ele mesmo. Ele me disse também que o Cor foi perguntar pra ele se teve alguma coisa entre a gente. E ele disse que teve e foi consensual, sendo que ele sabe que isso não é verdade. Não é verdade por quê, Haluka? Você disse pro cara que ia comer ele, e agora me diz que não foi consensual. Eu vou te comer. Em outros momentos, você menciona que beijou o cara. De propósito, o dia que a gente tinha se beijado, que foi no dia da gravação do primeiro dossiê. Porque se a gente for juntar as datas, o primeiro dossiê foi postado dia 9 de maio. Então esse beijo aconteceu por esse período, onde umas semanas depois, tu faz esse vídeo cheio de elogios. Assim, cara, o Yanni, ele é uma pessoa muito mais positiva do que eu. Ele acredita nas pessoas, entendeu? É uma pessoa que... ele vê o mundo de forma diferente que eu vejo. Tranquilo entre vocês. Tu não demonstrava ter raiva, nem nada do tipo. O que mudou? Antes era de boa, ao ponto até de falar bem dele, e agora ele não presta? Engraçado também que quando perguntado sobre o beijo, você nega, né? Ela falou que tinha um áudio eu admitindo que eu beijei o Dari e que eu beijei o Yanni, né? Não ouvi isso dela. Ela falou isso na live, eu tava na live sua, ela falou isso. Bom, ok. Se você quiser, eu te envio. Não tem em nenhum momento admitindo isso. E a propósito, o dia que a gente tinha se beijado, que foi no dia da gravação do primeiro dossiê, tudo que eu falei desde o começo eu me mantive. O Haluka é muito burro, mano. Outro burro da história. Puta que pariu. O cara se contradiz em vídeo, na internet, em tal, e puta que pariu. E manda no WhatsApp, tu acha que não vai vazar, meu filho? Porra, a internet toda te odeia. Como você vai mandar? Gente, parece que a gente não sabe pensar, porra. Aí quer pagar de certinho nos vídeos, mas... Gente, eu vou sair rapidinho, eu vou fazer um café, tá? Porque, né, eu ainda sou desempregado, eu tenho que fazer café. É isso, minha gente, eu já volto, tá? Vocês conseguem acreditar no que eu fiz? Eu gravei 27 minutos, quase 20. Mais da metade sem o áudio do vídeo. Se vocês ouviram os loucos gritando, mas já volto. Com certeza, Haluka, tô vendo. Desde o começo bem fiel, imagina se não fosse. Mas então, Haluka, me diz aí, por que você nega essa afirmação? Qual o problema de admitir? Fica contraditório, né? Dizer que não foi consensual e depois ter áudios falando que meteu no íntimo do cara, que o beijou na primeira semana e continuou lá por mais um mês. O que ela pode fazer um negócio de enforcamento e dedo no cu? O que você tem pra falar disso? E tem prova disso, Bianquinha? Ela falou, você quer replicar isso? Essa é a sua prova. Eu não tô falando uma prova, eu fiz uma pergunta. Isso nunca aconteceu. I like choke, I like blood, choke. Eu enfiei o dedo no cu dele, depois eu fui lá, tipo, limpar a mão. Eu nunca beijei esse cara. No dia que a gente tinha se beijado, eu nunca enfiei a porra do dedo no cu dele. Isso foi muito nojento. Tá aí a prova. Vai dizer o que agora? Que é falso? Eu tenho você reagindo a ele também. Olha que fofo. Mano, era muito engraçado, velho, porque eu acho que eu tenho até esse áudio aqui, peraí. Acho que é aqui que eu falei. Eu falei isso também porque ele falou que a ex dele... Ah, não. Eu falei, mano, é o seguinte, eu vou te comer. Eu literalmente queria assim do meu cara. Eu vou te comer hoje. Isso é ótimo, eu falei com a Rebeca. Porque ele falou que a ex dele chegou a comer ele, tá ligado? Enfim, e aí deu no que deu. Isso foi muito nojento. Enfiei o dedo no cu dele, depois eu fui lá, tipo, limpar a mão, tá ali. Gente, bosta! Aí, pessoal, essa é a pessoa que diz... A Rebeca notou que tinha algo de errado comigo, já que eu não conseguia formular uma frase sem chorar e tava visivelmente traumatizado. Olha como é que tava visivelmente traumatizado. E ainda começou stories falando que foi engraçado. Mano, era muito engraçado, já que eu não conseguia formular uma frase sem chorar. Eu falei que eu comi o cu dele. Tava visivelmente traumatizado. Você decide, foi engraçado ou traumatizante? Essa história é tão mal contada que quanto mais eu vou atrás, menos faz sentido. Se já era bizarro ver o Haluka mentir no começo da treta, agora, com um assunto tão sério, cara, é levantada a questão de um assédio denunciado como estupro. Porque foi assim que foi feito o B.O., onde a suposta vítima faz stories rindo da situação. Ainda bem que desse lado que tem provas, kkk. Considere isso um aviso. Brinca, Haluka, brinca. Leva isso como um show. O Instagram zoou a situação, mas no vídeo... Ah, não, no vídeo se faz coitado, né? E a única forma que eu encontrei de lidar com aquilo era bebendo. E várias vezes eu no salão de festas pra ele não tocar em mim. Nossa, que coisa séria. Isso deve ter afetado tanto, Haluka. Aí eu comecei a falar pra ela parar, tipo, desse climão de bosta que tava entre eu e ela. Comecei a falar pra ela que eu tinha uma coisa com o Yanni. Só que o jeito que eu falei isso foi muito engraçado. Porque eu não falei assim, tipo, eu tenho uma coisa com... Não, eu falei que eu comi o cu dele. Lembrando que uma semana antes o discurso era... Eu tava totalmente em choque e assimilando o que tava acontecendo na minha cabeça. Que diferença. Será que você fez de vítima? Lembrando que eu tinha levado roupas pra ficar lá por somente 3 dias. E tava muito frio. Então quando as minhas roupas de frio ficavam sujas, muitas vezes eu passava frio. Até porque mesmo pedindo, ele só me levava pra lavar as roupas quando convinha a ele. Às vezes eu passava frio. Ai, meu Deus do céu. É 3 mudas de roupa só. Nossa, que frio. Nossa, que frio. Ai, tá fudido, acho que ficou bom. Nossa, olha como passar frio, que peninha. Melhor ainda se eu pesquisar e descobrir que o prédio onde o cara mora tem mobiliados, ar-condicionado, lavanderia coletiva.
Ué, que é isso? É preguiça de descer e lavar a própria roupa? Até o ponto de que ele simplesmente chegou perto de mim pelado. Por sorte, eu tenho a prova disso em vídeo. Teve um dia que eu tava testando os filtros do TikTok e ele deitou do meu lado nu. Ele não percebeu que eu tava gravando e ele deu um tapa na minha bunda. Repare que eu tava vestido e ele não. E eu regalo os olhos espantado quando ele dá um tapa na minha bunda. Eu sempre ficava chocado com isso, porque eu nunca dei autoridade pra ele se comportar daquela forma comigo. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tava testando filtro no TikTok, ele deitou nu do seu lado, e o ponto alto é ele não perceber que você tava gravando? Que porra é essa? O ponto alto é você não ter mandado ele pra puta que pariu. Repare que eu tava vestido e ele não. E eu regalo os olhos espantado quando ele dá um tapa na minha bunda. Tua reação é mais apática possível. O motivo do seu espanto não é do cara tá nu e sim do tapa. Pra mim isso não se encaixa. Parece muito que sim, que vocês tinham uma intimidade, porque eu tenho certeza, Haluka, que tu não deixaria qualquer pessoa ficar nu do seu lado, muito menos com essa reação de peixe morto. O que levanta ainda mais a dúvida, que enquanto vocês faziam esse vídeo, sua preocupação era outra. Você comentou, eu não vou colocar o vídeo do Yanni dando tapa na minha bunda, porque ele geme quando dá o tapa. Iria quebrar o clima pesado do vídeo. O que você quer dizer com isso? Que o contexto do vídeo era outro ou que você tá forçando a narrativa da sua história? Que as duas opções são ruins e vindo de você eu não duvido. Entende que a única pessoa que se dispôs a tentar te ajudar, você respondeu com uma acusação criminal, então não vai ser eu que vai cair nessa tua historinha. O Haluka foi uma pessoa que eu tentei ajudar em diversos momentos. Eu acreditei nele, eu acreditei cegamente nele, e no final das contas eu acabei só me fudendo. E eu mereço estar me fudendo. Eu mereço, porque falta de aviso não foi. As pessoas Isso eu vou ter que concordar. me avisaram. Todo mundo que eu tinha do meu lado me avisou. Todo mundo. E eu não escutei. Eu quis acreditar no Haluka. E no final das contas eu paguei o papo. O que tá acontecendo é mérito totalmente meu, de ter acreditado em uma pessoa que todo mundo me avisou. E ainda assim o resultado não foi diferente, mas eu entendo ele cair nessa. No privado, o papo que o Haluka mandava pro Yanni era o seguinte: eu não acuso pessoas falsamente. Se eu falo, tem motivos. Eu nunca acusei você de assediador, porque foi totalmente recíproco. Essa altura do campeonato, eu não preciso falar nada, né? Foi exatamente o que aconteceu, que na boa, como que a pessoa tem a cara de pau de falar isso e um mês depois fazer exatamente o contrário? Entende como é dissimulado? Era isso que todo mundo tentou avisar, mas se não fosse por isso, a gente não teria o maior exemplo possível do que essa pessoa é capaz de fazer. Não que uma acusação de assédio vindo do Haluka seja novidade. Se eu colocar na lista, nós temos o Dark e o Yanni. As pessoas que eu falei que me assediou foram duas. Foi o Yami e foi o Dark, tá ligado? E tipo assim, o Dark eu não ia levar na internet, eu não ia mesmo, porque eu só levei porque o Yami foi atrás dele, entendeu? Puxa vida, que pena. Olha, tornei público uma acusação seríssima, mas a culpa não é minha não, hein? Fui obrigado a isso. Engraçado, de novo mesmo, papo. Eu sei que ninguém faz a menor ideia de quem é esse Dark, mas é mais uma das pessoas que se aproximou do Haluka e virou estatística. E nesse vídeo também eu gostaria de agradecer ao meu melhor amigo, o André, que eu chamo ele de Dark, né? Teve muitas pessoas que no meio disso tudo ficou, eu sou seu amigo, eu era amigo do Haluka. Não, eu não tenho nenhum amigo. O único amigo que eu tenho é o Dark. Só. Ele me conhece, ele sabe tudo sobre mim, eu sei tudo sobre ele, e o cara, mano, nos piores momentos da minha vida o cara tava comigo, tá ligado? E vice-versa. Então, obrigado, Dark. Tu é foda, mano. E o que você faz com ele? Eu tenho cal bruta, mano, gravada, tipo, minha assim, chorando pra ele, tá ligado? E adivinha o que você fez com essa cal? Expôs, né? Como é que poderia ser diferente? E olha, não vou negar, é bizarro você tecer elogios a alguém, dizer ter tamanha intimidade, chorar emocionado no vídeo, porque o cara era alguém especial. Nos piores momentos da minha vida o cara tava comigo, tá ligado? E vice-versa. Então, obrigado, Dark. Tu é foda, mano. E no mês seguinte acusar de assédio. É de novo você do passado contra você de agora. O que seguinte, nós temos seu padrasto, que por mensagem tu menciona: esse cara me assedia desde que eu tinha 16. E eu não vou entrar em detalhes, porque não vem ao caso, mas é outra pessoa na qual você acusou. Seguindo adiante, nós temos o Jean. E sim, Haluka, você pode até mentir, dizer que não acusou, que nunca afirmou nada. Eu não gosto do Jean, eu detesto ele. Eu poderia muito bem falar que ele é assediador dos caralho pra fuder com ele, tá ligado? Só pra tentar manchar ele mesmo. Só que ele não fez isso, então não tem isso. Cara, eu não vou meter uma dessa, tá ligado? Você acha que eu sou otário, né? Você acha mesmo que eu não vou atrás? Vai mesmo mandar esse papo de que nunca acusou o Jean, você esqueceu? Dos áudios vazados no começo da treta, onde você fala do Jean o seguinte: eu falei pra vocês, né, que eles iam ver a cal, eles iam falar que não teve nada demais, que eu tava, mesmo assim, tipo, claramente o cara tá me assediando. Mano, é que eu apago, mas só que assim, já apareceu um monte de gente lá no comentário falando que não era assédio. Não, se chamar o assediador de assediador, tu vai preso, tá ligado? Tudo por causa que eu expus a cal de um cara que tava sendo babaca comigo e me assediando. E aí, Haluka, vai continuar nessa história de que nunca acusou o cara? Já que ele não é mais o foco, o discurso agora é outro. Se eu acusasse todo mundo que chega perto de mim de assédio, velho, eu teria acusado, logicamente, o Jean também, não? O Jean, ele deu em cima de mim, mas ele não me assediou. Eu falo isso pra todo mundo. Claramente o cara tá me assediando. Parece ter duas pessoas diferentes. Eu lembro até mesmo que na época, você deixou no ar a possibilidade. Eu falei pras pessoas te chamarem de assediador, as pessoas só tiraram as próprias conclusões pessoais vendo meu vídeo. Isso nunca saiu da minha boca. Nunca te acusei de assediador de porra nenhuma. Eu simplesmente gravei e postei. Claramente o cara tá me assediando. Agora, essas pessoas viram você dando em cima de mim, eu ficando desconfortável e você continuando dando em cima de mim, presumiram que isso era assédio? Tá ligado? Não, se chamar o assediador de assediador, tu vai preso, tá ligado? Será que foi por isso? Você não falou diretamente, tá tranquilo, né? Mas me responde aí, que papinho é esse daqui? Eu não gosto do Jean, eu detesto ele. Eu poderia muito bem falar que ele é assediador dos caralho pra fuder com ele, tá ligado? Só pra tentar manchar ele mesmo. É assim, é? Tu pode fazer uma acusação quando bem entender? Tu deixa claro que só depende de você querer ou não, porque você afirma que poderia, além de já ver o cara dessa forma. Claramente o cara tá me assediando. Enfim, fique esperto, hein, Jean? É o melhor a se fazer. Mas até agora nós temos o quê? 3 afirmações, uma possibilidade e um suposto stalker que, pelo visto, era uma pessoa simpática que mantinha contato até algo acontecer e tu começar a chamar de stalker. O que é engraçado pensar que tudo começa da mesma pessoa, mas a culpa é sempre dos outros. Tal com a Haluka. 2 horas de conversa, haja paciência pra ver tudo isso, mas o que dá pra converter de mentira e contradição nisso daqui, meu amigo. Quando uma mulher acusa falsamente alguém
alguém de assédio, estupros, caralho, a pessoa tem mais que se fuder, mano. Porque, caralho, tu tá incriminando uma pessoa inocente, velho. Tem certeza disso? Não esquece que existe uma mensagem sua pro Yanni, onde você afirma: eu nunca acusei você de assediador porque foi totalmente recíproco. Cara, tudo que você for acusar uma pessoa, você tem que ter provas. Sim, sim. Tudo. Você não pode fazer... Cara, você tá literalmente destruindo uma vida. Fico feliz que você tenha essa noção, mas ela vale de quê? Se num período de 5 meses você acusou no mínimo 3 pessoas diferentes, onde uma delas você convenceu de apagar toda a conversa do WhatsApp pra que ela nunca tivesse provas pra se defender. Você apagou conversa com minha mãe e minha irmã também? Apaguei. Quer que eu te mostre? Vou te mostrar de novo aqui, ó. Peraí. Mas sinceramente, a gente não tinha nada nas nossas conversas também. Não, mas é o que eu tô falando, não é o que tem, é o que eles podem distorcer da conversa, sacou? Que desculpa merda, hein? Sabendo agora que a conversa de vocês tinham mensagens onde você deixava claro que foi tudo consensual, apagar é perfeito. A partir do momento em que as provas que inocentavam o cara não existissem mais, você teria carta aberta pra inventar o que bem entendesse. Aqui, ó. Haluka. A Tamires ali, ó, minha mãe. Equipe Haluka, do advogado, ensaio Haluka, Lícia, ó, tá vazio. Haluka e Tamires. Perfeito, então, mano. Ó, qualquer coisa, velho. É sério, tipo assim, eu sei que não precisa e tal, mas futuramente eu quero que você saiba que qualquer coisa... Tá tudo bem, Haluka, tudo bem. Me traz uma caixa de sneakers. O quão baixo você tem que ser pra convencer alguém de apagar uma conversa, sabendo que seriam as únicas provas da sua inocência. Tudo na intenção de uma semana depois acusar o cara de um crime, então ouvir essa merda. Cara, tudo que você for acusar uma pessoa, você tem que ter provas. Sim, sim. Tudo. Você não pode fazer... Cara, você tá literalmente destruindo uma vida. Você sabia exatamente o que tava fazendo. Sua ideia era tirar qualquer oportunidade de defesa, tanto que no privado falava: acho melhor eu não falar que fiz ele apagar a conversa. Ele não tem provas que pedir isso. Vai ficar como se ele tivesse apagado por vontade própria. Caralho, mano. Inacreditável. É inacreditável. Uma caixa de ovo de coco ajuda também. É bom. Não, perfeito. Tá bom? Oh, muito bom falar contigo, cara, como sempre. Eu tô feliz que você tá bem. Não vejo tá essa porra desse vídeo. Não esquece de me mostrar, mano. Que eu tô... Tá bom, pode deixar. Beijo, Halu, se cuida. Beijo, igualmente. Tchau. Cortei no meio. Mano, espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Haluka, bonito, né? Bonito. Sabe o que é engraçado? Você falava que quem fazia isso era o Yanni. Eu nunca vi uma pessoa mentir assim na sua frente. Eu falei na questão lá da cal da Tiecita, o cara chorando. Ele abria a câmera chorando pra Tiecita. E aí, logo depois que ele desligou a cal, ele dando risada, falando: otária do caralho. Oh, muito bom falar contigo, cara, como sempre. Beijo, igualmente. Tchau. Mano, espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Mano, sinceramente, Haluka, bota uma dentadura no correio pro caralho, vai. Olha o tipo de pessoa que você é. Mente na cara dura, se fazendo de falso, e depois vir pedir ajuda, se fazendo de coitado, é capaz de qualquer coisa, né? Eu nunca conheci alguém tão podre quanto você. Se o público te odeia, se ninguém acredita nas merdas que você fala, é bem merecido mesmo, porque o que não falta é motivo pra duvidar. Você falou diversas vezes: eu tava preso lá, o Yanni não deixava eu sair. Não, porque ele me mantinha preso lá, né, cara? Você não, essas compras que você fazia, você não saía pra comprar. Realmente você não, preso, não podia sair de lá. Assim, a grande parte das compras que eu comprava era no iFood. Entendi. Então, no caso, você tá confirmando agora que meio que você ficava presa lá, você não podia sair de lá pra ir no mercado, por exemplo. Sim. Como mente? Olha como é mentiroso, ficava preso, não podia sair de lá, mas foi visto passeando na rua tranquilo. A gente tava ali humildemente filmando nosso sushizinho quando a gente encontrou nada mais, nada menos que os maiores nomes da internet da atualidade. Ué, Haluka, você não disse que tava preso? Falou, mano, maninho. Bom vídeo aí pra vocês. Valeu! Então, no caso, você tá confirmando agora que meio que você ficava presa lá, você não podia sair de lá pra ir no mercado, por exemplo. Sim. Onde depois disso, as desculpas são várias. A que não tinha dinheiro. Em relação a isso, tanto é que eu não tinha dinheiro pra voltar embora sozinho. A que não sabia pegar Uber. Eu nunca tinha pegado um Uber na minha vida. Eu fui pegar Uber pela primeira vez faz umas 3 semanas atrás. Então até agora nós temos essas duas. Duas coisas. Eu não sabia pegar Uber e não tinha dinheiro. É esse o motivo. Entendi. Onde uma delas não faz o menor sentido por 2 motivos. Primeiro, é essa frase daqui totalmente contraditória. No último dia que eu tava lá em São Paulo, ele pediu pra mim, pra eu depositar na conta dele o dinheiro pra ele poder me levar embora. Que era pra pagar a gasolina do carro. Você tem ideia? Até a gasolina do carro pra me levar embora era eu que tava pagando. Então se você tava pagando até a gasolina, que vai por mim não tá barato, você tinha dinheiro sim pra pagar uma passagem e sair daí, né? Porque a segunda coisa, e essa que pega bastante, é que foi mostrado em um live pelo Yanni o extrato da conta. Onde olha só, transferência pro Haluka de R$91, uma outra de 300, mais uma de 200, 250, R$60. Como é que você recebe papo de 800 conto em uma única semana, mas fica aí dizendo que não tinha dinheiro? Me explica, como é que funciona isso? Era mentira também? Porque sobre mentiras, teve uma que você não desmentiu. Sua reação foi sempre se justificar, tentar inventar desculpas, dizer ser piada, mas você não negou ter acontecido. E a questão daquela cal, do print da cal, a famosa cal que me coloca como um fudido, né? Basicamente o contexto daquela cal é que tinha uma amiga minha, Merai, que na época que ela tava curiosa pra entrar na Deep Web, e aí ela não sabia como que entrava. E ela começou a insistir pra eu entrar. O contexto é que eu entrei na Deep Web e a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia pra... entendeu? Com intenção de... Então você não nega, né? Quer dizer que você viu. Quer dizer então que esse papo daqui era verdade. Vocês estavam vendo as coisas meio tensas, vamos dizer assim, né? Alguém poderia gravar e ver que você tá na cal, advogado, vendo pornografia infantil e fuder com essa carreira. Aqui você admite que tava consumindo sim.
Eu fiz uma piada relacionada ao Sim está na cal. Nossa, então era uma piada. Eu fiz uma piada, isso não é admitir nada, não é prova, velho. Alguém poderia gravar e ver que você tá na cal, advogado, vendo pornografia infantil e foder com essa carreira. Me fala qual é a graça, então. O que você vê de tão engraçado? Vai dizer o quê? Que se confundiu? Ah, era ironia, guy. Você é tão idiota que ao tentar se explicar, tu mesmo confirma que tava vendo. É que eu entrei na Deep Web e a gente viu de tudo. A gente não tava vendo lá pornografia pra... Entendeu? Com intenção de... Mas viu. E aí, vai mesmo tentar diminuir a gravidade da situação? Qualquer um que estivesse na sua posição, você seria o primeiro a apontar o dedo e mandar a pessoa merda. Mas como é você, o errado, veja bem, o contexto era outro. Ah, foi piada. O que não falta é exemplos de criadores que foram apagados da internet pelo mesmo motivo. Mas e você? Tu continuou como se nada tivesse acontecido, né? Deu uma desculpinha esfarrapada, todo mundo comprou a ideia. Não importa o motivo do porquê você viu pornografia infantil. Mas não só assistiu, como também abriu a call do Discord e chamou o advogado pra fazer piada da situação. Realmente virou piada isso, né? Tá todo mundo levando meme. Existe uma lista de casos bizarros envolvendo o nome da mesma pessoa. Mas não. Fico nessa peridinha, tá todo mundo errado nessa história. Sendo que o único que efetivamente está sendo processado no criminal é o Haluka. Nós temos relacionado esse nome à história da arma. Questão de arma? Envia a polícia na minha casa pra ver se vai encontrar alguma coisa. Eu não tenho arma aqui. Quando eu tinha arma, era arma do meu padrasto. O padrasto é policial, velho. Então, o problema é a porra da serial raspada. Se ele se livrou dessa arma, ótimo. Não tá mais aqui. Não tá mais lá. Quer dizer então que era real? Ah, mas tem conexão com o King Prova? Ah, eu fui com o Haluka ontem. Ele é mó legal, papo reto. Postado dia 29 de junho pelo próprio King. Caraca. Meu Deus. Se então, era da onde lá. Ah, é muito confuso mesmo. Tá, vamos mandar. A gente conversa entre você e ele. Manda áudio aí, pô. Relaxa, velho. Cara, olha só. Tinha as panelas lá do Discord. Tem, por exemplo, o que te xingou. Pra quem não se lembra, esse cara é o mesmo daquela entrevista, o doido que foi preso por vários crimes no Discord. Continuando. Ah, mas matou o pai prova, porra! Essa história só veio à tona por conta desse trecho. Meu pai morreu ano passado. Eu menti, ele não morreu há 2 meses. Ele morreu ano passado. E eu nem fui no enterro dele. Eu odiava meu pai. Além de que semana passada vazou uma conversa do Haluka. Qual a procedência disso? Não faço ideia. Mas minha mãe fica recebendo mensagem na DM acusando de ter matado meu pai. Você entende isso? Entende o que o filho da puta do Gin fez? Ela não tinha que receber isso. Mas quem disse isso pro Gin foi você. O que é verdade. Essa história só começou porque o Haluka achou que seria engraçado mencionar. E não foi só pro Gin, mas pra outras pessoas também. E você sabe que foi você que me disse isso também. Que trocou os remédios, confundiu, sei lá, e ele morreu. Se é verdade ou não, você que arca as consequências do que você mesmo disse. E é exatamente a mesma história que eu vi. Os mesmos detalhes. Um qualquer forjando conversa não saberia dessas coisas. Mas foi um acidente. Nem eu e minha mãe tentamos matar o meu pai. Foi a porra de um acidente. O que ok. Pode até ter sido, mas não foi assim que você contou pros outros. E é por isso que até hoje existe dúvida sobre esse assunto. O ponto é, quantos problemas relacionados ao mesmo nome vocês ainda acham que todo mundo errou nessa treta? Ainda acham que é o mesmo peso? Isso não existe. O Haluka foi exposto entrando na Deep Web, assistindo algo criminoso, tentou se justificar, mas não negou que tenha acontecido e ainda assim nada? Não tem consequência? Foi feita uma falsa acusação na tentativa de jogar todo o problema no colo do Yanni pra sair como vítima e tá tudo bem? Quando eu digo que o Haluka foi um dos que melhor saiu da situação, não é porque foi benéfico, mas sim porque depois de tudo, ele continuou como se nada tivesse acontecido. Postando o mesmo conteúdo, mas agora com um gringo, porque assim ninguém reclama, né? Oh, I will show you my boobs if you show me your... Okay. Yeah. What's your name? Raluka. Raluka? That's a pretty name. Mano. Olha, ele todo fragmentado, meu irmão. Senhor, esse cara é doente da cabeça. E os gringos caem. So you wanna show me your dick or not? Cara, tem um comentário nesse vídeo que resume perfeitamente a situação. Haluka não aprende nunca mesmo. Já tá aí de novo postando vídeo em que flerta com pessoas e depois expõe ao ridículo. E se for resumir, é isso mesmo. O conteúdo antigo era esse, o novo é a mesma coisa. Tudo isso com um público que bate palma. Aham. E mesmo assim, ele poderia fazer assim... Ou pedir pra pessoa, né? Não sei se ele pediu. Mas pelo menos escondeu o rosto da pessoa, né? Parece que funcionou, né? Se fazer de coitado deu certo. Porque isso me lembrou que o Haluka sempre teve alguns fãs um pouco fanáticos de: olá, Rede Globo, precisamos que o caso do youtuber e TikTok Haluka seja levado ao Brasil todo. Na hashtag Haluka no Fantástico. Tem todas as informações certas, precisamos parar isso. Espero que aconteça a hashtag Haluka no Fantástico. Ou algo parecido, porque nosso anjo TikTok precisa de paz. Ai, cacete, hein? Com tanto nome envolvido nessa bagunça, ficar de escanteio só esperando a oportunidade de sair com o vítima seria um plano perfeito. Porém, eu existo. E como disse, podem ter esquecido do que você fez, mas eu faço questão de lembrar. Você continua o mesmo doente de sempre, prejudicando todos à sua volta, sem nenhum pingo de remorso. E quando tudo isso começou, tu não pensou 2 vezes ao colocar toda a culpa no Ramsés e no Putones. Sabe o que é pior disso tudo? É que o Putones, o Ramsés, essa galera de canal de opinião, eles viram a cal bruta. Eu mostrei pra eles antes de postar. Eles sabiam que tava lá. Eles sabiam que o Jean tinha feito. Entende? Eles sabiam. Isso é mentira. Você inventou essa história pra tirar do seu rabo e agora a mesma coisa se repete. Você usou do Yanni pra se livrar dos holofotes, imputando ao cara uma acusação criminal. É de novo inventar a história pra colocar a culpa nos outros. Tudo que eu mostrei nesse vídeo não aconteceu anos atrás. Estamos falando de meses. Não tem como a pessoa ter mudado. E olha só que fofo, Haluka. Você me chamou no Instagram dia 20 com o papo de: gostaria de falar com você assim que possível. Pra quê, Haluka? Me diz. Não foi você quem disse que nunca conversaria comigo? Vamos entrar cal, todo mundo conversar. E o Haluka nunca mais quer entrar com esse cara depois daquela cal. Tá beleza, tá no direito dele. Mas porra, mano, o cara...
O cara, ele quer resolver, ele tá disposto a resolver e receber um não na cara. Ah, agora é você quem quer conversar. Tu acha mesmo que eu caí nessa, né? Vou cal contigo pra quê? Virar conteúdo? Pra você gravar a cal mandando... Eu digo várias mentiras, se fazendo de coitado pra depois desligar a chamada e rir. Ah, sim, caiu nessa. Me desculpa, mas esse prazer eu nunca vou te dar. Você tá há tempos implorando minha atenção e conseguiu. Me queria de volta na treta? Perfeito, eu tô aqui. Vai me ameaçar de processo? Tamo junto, me processa. Mas eu te garanto, ninguém nunca mais vai se esquecer de quem você realmente é. E bem, eu tô cansado, todos estão. Existem detalhes envolvidos que não teve como mencionar. E mesmo assim o vídeo ficou gigante. Sei que o Halos vai mandar o papo de sempre de ai, eu nem vi o vídeo dele, sendo que é certeza que você tá me assistindo agora na estreia. Tu pode fingir que não, e provavelmente vai fazer isso. O que não seria surpresa, a gente já tá acostumado com suas mentiras. Um abraço, Haluka. Sobre essa treta, eu imagino que seja o ponto final. A outra parte pode piar à vontade, eu não vou estar nem aí. Obrigado a todo mundo que teve a paciência de assistir, de acompanhar essa bagunça por tanto tempo. E antes de terminar, eu queria só mencionar o seguinte. Primeiro, me desculpa com o Stott pelo mal entendido que rolou entre nós durante toda essa bagunça. E segundo, que o 2C4 não foi editado pelo Xarope. Ele pediu pra eu dizer isso. Enfim, o meu canal de opinião, eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E abraço. Estavam falando que o Nanomura me respondeu e tal, né? Cara, eles foram no vídeo falando que eu ameacei de processo. Nunca mencionei o nome dele em processo nenhum, ele só tava usando o meu nome pela terceira ou quarta vez pra falar de política, porque ele sabe que por algum motivo falar do meu nome de forma negativa dá muita visualização. Eu vi 2 minutos do vídeo e já quitei, porque ele já começou me chamando de menininha, será 4, eu fiquei tipo... Véi, broxa do cara, como é o rabo dele desentaralha, ele vai ver a menininha. Então tá bom, né? O que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Pra que acaba essa tortura aí de uma vez? Porque ninguém aguenta mais essa porra dessa treta. Para que o Haluka pare de ter visualização, pare de querer existir na internet, porque ainda vai ter gente que vai defender esse idiota. Isso que me deixa... Entendeu? Mas quem somos nós?